Escorpião, bem-vindo à tua leitura. Uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Escorpião. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para ti, o que não for, deixa de lado. É uma leitura atemporal, válida para quando chegares nesse vídeo, então. Na descrição do vídeo tem o meu Instagram. Se quiser me seguir lá, eu posto umas leituras lá periódicas também. Fiquem à vontade. Agora vamos lá. Abre teu coração. Escorpião. O que é que Escorpião precisa saber? Vamos ver parar nesta leitura. Escorpião, o anel. Os ratos. Olha os gatos brigando. E o cavaleiro. A dama no fundo do maço e o coração. Eu não sei se vocês estão passando ou vão passar por uma situação de... É como se fosse uma traição. E eu sinto que pode se tratar de uma amizade. É como se vocês estivessem lidando com uma pessoa, um amigo, talvez alguém bastante próximo de vocês, no sentido de proximidade emocional, alguém que vocês gostem muito, mas que tem aqui essa coisa, esses ratos aqui me falam alguma coisa de fazer alguma coisa pelas costas, alguma coisa... Escorpião. O 5 de copas. Ah, tá. Ai, 5 de espadas. O enforcado, a rainha de espadas. Ixi, o 5 de ouros. Ah, e o 6, tá. E o 6 de copas, tá. A gente tá falando de alguém que fez parte da vida de vocês em algum momento do passado. E aí já vou falar agora que fique no passado. Por quê? Por razões óbvias, essa pessoa não faz mais parte da vida de vocês. Então, por qual razão, se tu sabe o porquê que essa pessoa não faz parte do presente, sim do passado, o porquê ficar imaginando que essa pessoa pode voltar renovada, mudada, não vai. Não vai. Não pensa que é culpa tua a pessoa ter feito o que ela fez, porque não é. Não é. Cada um é o que é e é responsável pelas suas próprias atitudes. Acabei de falar isso na leitura para Câncer. Eu sou responsável pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer na minha existência. Eu não posso me responsabilizar pelas atitudes do outro. O outro me enganou, o outro mentiu, o outro foi um traidor comigo, o outro, a outra, seja lá quem for, seja uma amiga, seja uma relação aqui amorosa, enfim. O outro me mentiu, me enganou. Ah, foi culpa minha. Ah, eu não dei atenção suficiente, por isso que mentiu. Ah, e se eu tivesse dito para a pessoa que eu queria estar com ela, quem sabe tinha sido diferente, ela tinha ficado comigo. Não caiam nessa. Não caiam nessa, porque a gente está falando aqui, primeiro, isso é autossabotagem. Isso é tu acreditar que tu é responsável pelas atitudes do outro. A gente não é. Olha, malemar a gente é responsável. A gente é responsável
pelo que a gente faz. E muitas vezes a gente julga também as atitudes da gente. Ai, se eu tivesse dito, se eu tivesse feito ou não tivesse dito. A gente fez o melhor que a gente pôde, o que a gente tinha para fazer, com o conhecimento que a gente tinha naquele momento. Então não dá pra gente julgar que a pessoa que a gente era ontem ia ter uma atitude da pessoa que a gente é hoje. Porque hoje a gente já passou por experiências que fazem com que a gente perceba as coisas de forma diferente do que a gente percebia ontem. Então não tem esse julgamento, é um julgamento que não cabe nem a gente julgar a vida da gente, nem a gente julgando a vida do outro. Então não é uma situação que eu vejo que é algo que está acontecendo. É uma situação que aconteceu no passado. Talvez vocês quisessem muito que essa situação fosse real, fosse verdadeira, fosse boa, fosse uma conexão, porque existe aqui, embaixo dessa dama, tem o coração. Então se tratava de alguém que vocês tinham um apreço, um afeto, mas era uma conexão que não tinha nada a te oferecer. A pessoa te ofereceu aquilo que ela podia. Ela tinha as razões dela para ser aquilo que ela foi. E as razões era que ela não tinha mais para oferecer além daquilo que ela ofereceu. Então aqui existe um lamento por aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Ah, quem sabe essa pessoa volta. Tem coisas que a gente não conhece. Eu sinto que a gente está falando de uma pessoa que de fato tu não conhecia. Que de fato, de verdade, tu não sabia quem ela era, do que ela era capaz. Dentro daquele limite que a gente tem de conhecer a outra pessoa, né? Porque a fundo ninguém, a gente tá lutando para se conhecer, mas a gente vai conhecer os outros. De maneira nenhuma, não tem como. Mas no limite do possível da gente conhecer o outro, conhecer as atitudes do outro, básicas, eu sinto que nem isso era uma coisa que tu conhecia. Nem isso, nem disso se tratava. Tem muita lua aqui também. Ali tem outra lua. Essa carta é uma carta da escassez, o que me remete aqui que todo aquele amor que se dizia ter também, que todo aquele afeto, toda aquela amizade, tudo aquilo que poderia ser de nós juntos construirmos, fazermos, sermos amigos, sermos parceiros, nem isso era verdadeiro. O 5 de espadas também fala do jogo sujo. Muitos desses sentimentos, não se tratavam de ilusões. Então, mesmo que de alguma forma tu ache que tu possa ter agido de forma diferente, ainda que tivesse sido, essa pessoa se tratava de um jogador sujo. Então não ia fazer diferença realmente as tuas atitudes, até porque não ia fazer mesmo. A gente é responsável por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é, não pelos outros. Mais uma vez, repetindo mais uma vez. Então aqui, de alguma forma, eu sinto que tu sentia o enforcado, ele me fala desse sentimento, desse muitas vezes a gente querer que as coisas fossem diferentes. Ah, tá. Eu vi mais uma coisa aqui. Esse lamentar por todas as coisas que poderiam ter sido e não foi, e não teriam sido de forma alguma, não tá te deixando perceber o quanto o fato dessa pessoa se afastar ou ter se afastado foi muito mais benéfico para ti do que qualquer outra coisa. Na verdade, foi como se uma bênção na tua vida que essa pessoa realmente tenha se afastado, que as coisas tenham acontecido assim. Então, com esse enforcado, se eu vejo assim hoje, é como se fosse existe esse sofrimento aqui, por isso que eu gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Só que entenda que, embora tu hoje vejas dessa forma, a gente nunca tem a totalidade, visão total das coisas que estão acontecendo. A gente não sabe a intenção do outro, não sabe o porquê também, né, das coisas terem acontecido desse jeito, mas na maioria das vezes, anos depois a gente vai se dar conta que na verdade a gente foi livrado de uma coisa muito pior ter acontecido. Essa rainha de espadas fala de alguém. Ah, tá.
Essa sinceridade aqui da Rainha de Espadas, eu sinto que é a energia de vocês e que é uma sinceridade que ela precisa ser dita, que ela seja de vocês com vocês mesmos. De olhar para essa situação, não com esse envolvimento emocional, mas do poder olhar para essa situação de forma mais racional, eu vejo. A partir desse olhar mais racional em relação a essa situação, vocês vão entender que essa situação, de fato, de verdade, não tinha nada para te oferecer. Muito antes, pelo contrário. Tinha sim para te tirar, mas não para te oferecer. Tirar tua paz, o teu sossego, tua harmonia, o teu bem-estar. Isso ela podia te tirar e eu acredito que para muitos, inclusive, ela até te tirou de alguma forma. Tua paz, o teu sossego, a tua harmonia, mas não para te dar. E se tu for aqui honesto contigo e olhares por esse ângulo mais racional, tu vai entender sobre isso. O 6 de copas que me fala dessa nostalgia. Ah, que me fala também que a gente pode estar falando de alguém que esse alguém pode querer se reaproximar. E aí, por isso, essa. Não sei. O 8 de ouros e o 3 de paus. Que me fala o quê? Dessa capacidade, dessa potencialidade de reconstruir coisa muito melhor e maior. O 3 de paus me fala de receber aquilo que é teu, que tu merece. A rainha de copas. A força. O 9 de copas. O 2 de copas. O carro. A imperatriz. A torre. O hierofante. Que também, e a rainha de paus, que também me fala desse, que me remete também, ó, o 4 de copas, que me remete também a esse, aquela questão do autossacrifício ali. Bom, então, se hoje o passar por isso, o vivenciar isso, se é o teu momento de vivenciar essa, se tu tá nesse momento de te sentir como se eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse agido diferente a partir de mim, o outro também teria sido diferente comigo. Isso é extremamente irreal. Então, se tu tá passando por esse momento, que é o momento torre dessa situação, porque tem uma torre aqui e tem o hierofante, saiba que essa torre, ela só tá acontecendo, ela tá acontecendo por providência divina. Porque, de fato, tu não merecia passar por isso. E tem muitos arcanos maiores aqui, hein? Tu não merecia passar por isso. O que me fala que essa situação era uma situação que em algum momento se conectou contigo, com a tua história, com a tua vida, mas também é uma questão, muitas vezes essas coisas acontecem para que a gente entenda o preço, o valor do alto valor. Para que a gente entenda sobre amor próprio, sobre autocuidado, autocompaixão, sobre a gente compreender que muitas vezes essas conexões elas acontecem por essa razão. E sobre a gente entender também que eu só tenho controle sobre as minhas atitudes. E muito embora eu pudesse ter agido diferente lá no passado, não ia mudar em nada as atitudes da outra pessoa, não ia mudar. Não ia. Ainda que tu tivesse feito diferente, a outra pessoa, ela era mesmo, ela ia fazer a mesma coisa. Não existe arrependimento aqui. Ela foi tudo que ela podia ter sido. E isso não faz dela uma pessoa ruim. Só faz dela uma pessoa
iludida com ela mesma, com a vida. Enfim, cada um está no seu momento, cada um está vivendo os seus processos da maneira que pode, que dá e que consegue. Isso não faz ninguém melhor ou pior uns que os outros. Apenas que essa pessoa tinha essa falta de compreensão em relação a isso. E eu estou vendo aqui que a caminhada, o teu caminho, ele é muito mais do que isso. Ele é muito além. Justamente por tu merecer, por tu ser essa rainha de copas, que olha para as coisas com muita amorosidade, com muita entrega, com abrir-se muito para as coisas, é que fez com que tu te conectasse a isso, é que faz com que tu pense que tu tinha força suficiente para mudar a atitude do outro com relação a ti, quando não é verdade. Quando a única coisa que é verdade aqui é que tu, isso, esse afastamento fez parte também para que o teu caminho também fosse, para que tu construísse esse caminho mais sólido. Não para que tu entenda que tu não pode olhar para as coisas do teu jeito amoroso e colocar amor no que tu faz. Não, mas para que tu entenda que não é só colocar amor no lado de fora, no que eu faço e para as outras pessoas, mas que primeiro eu colocar amor por mim mesma, tá? O confiar naquilo que eu faço, o confiar naquilo que eu sou. Amor próprio, em primeiro lugar, amor próprio. Reconhecer o meu potencial, reconhecer o quanto eu posso fazer por mim, o quanto eu preciso fazer por mim, o quanto eu preciso cuidar de mim e sou responsável por mim, pelas coisas que eu faço para os outros e não pelo que os outros me fizeram. O que os outros me fizeram é total responsabilidade deles. Existe aqui esse 8 de ouros, é alguém que está construindo alguma coisa nova, que está se reconstruindo. Então me fala muito desse reconstruir-se a partir do amor próprio. Então as pessoas aqui, o entendimento de que as pessoas e as situações elas passam pela vida da gente para nos deixar lições. Por isso é importante continuar aberto a receber as coisas que chegam, porque o, o, o crescimento, a elevação, ela se dá também a partir das conexões. E essa conexão, ela não era para ser algo, não tinha como ser, né? Mas ela era algo para te mostrar o valor do amor próprio. É isso que eu tô vendo muito forte aqui. Alguém que precisava entender o valor do amor próprio, que precisava entender que o outro, ele não pode ter o poder de me desequilibrar. Eu não posso delegar ao outro o poder de me fazer feliz, o poder de elevar minha vibração, o poder de me amar. Eu primeiro me amo e eu decido o que eu aceito ou não para minha vida. Eu decido aquilo que me faz bem, que me eleva ou não. É sobre isso. É sobre o não deixar na mão do outro aquilo que só compete a mim. Por isso essa torre. Por isso essa dor, por isso esse sofrimento com relação a isso. Porque alguém se deparando com o fato de que sou eu que sou responsável pelo meu equilíbrio. Aqui tem uma insatisfação emocional, tem essa dor no coração. Mas sou eu que sou responsável por deixar. Sou eu que sou responsável pelo tamanho que essa dor vai ter em mim. Eu sou responsável pelo quanto o outro tem poder ou não sobre mim e sobre o meu equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Por isso essa torre, por isso essa permissão, vamos dizer assim, para que isso acontecesse, para o teu crescimento. As pessoas só passam na vida da gente para que a gente aprenda com elas. A gente é que vê do outro jeito, mas essa é a função de nós na vida dos outros e de cada um na nossa vida. É a gente aprender com eles, é a gente utilizar das conexões para o nosso crescimento.
tá bom? É sobre isso. É sobre isso. E o que eu vejo aqui, ó, essa energia aqui é tua. Muito embora sejam figuras femininas, a rainha de copas e a imperatriz, são energias, tá? É porque é uma energia amorosa, é uma energia que, com a imperatriz de abundância, de criar coisas, vidas, é um potencial de germinar, de criar, enfim. Mas é energia, tá? Não se trata de homem ou mulher, é apenas energia. É isso que eu vejo para vocês. Eu desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.